Já começou, foi? Seja muito bem-vindo ao resumo das atualizações jurisprudenciais do STJ, um quadro que a gente está inaugurando aqui. Eu fico muito feliz, né, de estar contigo. Afinal, é algo novo aqui no canal de Estratégia. Eu me chamo Felipe Duque, sou seu professor, né, também trabalho como procurador da Fazenda Nacional. E a ideia é que a gente pegue as decisões da semana, as principais notícias, que vão impactar não só processos, mas principalmente a tua prova, as questões que vão cair no teu concurso. O que vai fazer você fundamentar melhor, você entender um pouco essa loucura dessas notícias, e aqui, né, a nossa missão de fazer você aprender de maneira rápida, mais direta, mas também com profundidade. Se você gostou dessa série de vídeos que a gente vai fazer aqui, para ver se ela vai dar certo também, comenta aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, de verdade, aproveita também a Black Friday do Estratégia de Carreira Jurídica. O primeiro tema importante é esse tema de direito de militares transgênero, né? Um tema que toca em direito constitucional, toca na carreira militar, mas uma decisão histórica da primeira sessão do STJ que fixa 3 teses fundamentais sobre os direitos de militares transgênero nas Forças Armadas. E esse julgamento, ele saiu, inclusive, no informativo do STJ, que foi divulgado agora no dia 18 de novembro, dentro de um incidente de assunção de competência, IAC-20. Tem total cara de prova isso aqui, tá? Era uma grande controvérsia que surgiu de uma ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública da União, que denunciou práticas discriminatórias contra militares transgênero que eram submetidos a sucessivas licenças médicas e até uma reforma compulsória com base numa antiga classificação que transexualismo era uma doença. E aí o STJ, ele fixa 3 teses principais. Primeira tese, são devidos o uso do nome social e a atualização de todos os assentamentos funcionais e comunicações administrativas para refletir a identidade de gênero desse militar. A segunda tese, são vedadas a reforma ou qualquer forma de desligamento fundado exclusivamente no fato de que esse militar transgênero, ele ingressou por uma vaga destinada ao sexo oposto. E terceira tese, a condição de transgênero ou a transição de gênero não configura por si só uma incapacidade ou uma doença para fins de serviço militar. Ora, aqui os fundamentos jurídicos, eles são riquíssimos, né? O relator, ele partiu de um ADI do próprio Supremo, ADI 4275, que reconhece o direito à alteração do prenome e gênero no registro civil, independentemente de cirurgia. E depois trouxe um decreto federal que regulamenta o uso do nome social da Administração Pública Federal. E o ponto crucial que o ministro destacou é que a CID-11, né, a versão mais recente da OMS, não caracteriza a transexualidade como um transtorno mental, ou seja, tirando essa despatologização dessa identidade de transgênero. Obviamente, para concursos, se liga, isso aqui é um direito constitucional, administrativo, militar e também direitos humanos, tá? Isso aqui tá um julgado riquíssimo que vale a pena você estudá-lo com profundidade. Agora, o segundo tema, que toca o auxílio reclusão, né, e também, de certo modo, uma certa flexibilização do direito previdenciário, o tema 1162 dos recursos repetitivos trata sobre auxílio reclusão. E a primeira sessão, também sob a relatoria do ministro Teodoro da Silva, ele enfrentou uma questão delicadíssima. Será que é possível você flexibilizar o critério econômico quando a renda do segurado ela supera o valor legalmente fixado como baixa renda? E aí a tese ela tem 2 momentos distintos. A primeira parte da tese é no regime anterior à medida provisória 871 de 2019, em que é possível a flexibilização quando a renda supera o limite em um percentual ínfimo. E a segunda parte da tese é a partir desta MP 871 de 2019, em que não é mais possível essa flexibilização, exceto se o executivo não promover uma correção anual do valor pelos mesmos índices dos benefícios do RGPS. O fundamento é bem interessante. O STJ ele reconhece que o auxílio reclusão não é uma assistência social, mas sim um benefício previdenciário contributivo. Só que, contudo, ele aplica o princípio da razoabilidade para permitir uma certa flexibilização quando a diferença era mínima, era muito pouca, porque o limite legal ele deve servir como referencial, mas não como um marco legal absoluto. E a grande mudança dessa medida provisória foi porque foi a adoção de um critério mais refinado. Ao invés de você considerar apenas um mês da renda, você passou a calcular a média dos 12 meses anteriores ao recolhimento da prisão. Por isso que o STJ entende que não há mais flexibilização judicial, tá?
O tema 3 é um tema de direito tributário, que é a minha praia, é o tema 1319 da STJ, de repetitivo, tema que trata sobre juros sobre capital próprio. Eu sei que é um tema que toca em societário e vai cair em provas, com certeza, na área federal, na perspectiva tributária federal. E a questão era o seguinte: será que é possível você deduzir os juros sobre capital próprio, JCP, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando ele é apurado no exercício anterior ao da Assembleia que autoriza esse pagamento? E a tese do STJ foi que sim, tá? Que é possível você deduzir do JCP da base de cálculo do RPJ da CSL quando é apurado no exercício anterior à decisão assemblear. E o fundamento principal do STJ foi que ele analisou o que é esse JCP, juros sobre capital próprio. Ele falou, olha, a obrigação de pagar só surge apenas com a deliberação da Assembleia que autoriza a distribuir esse dinheiro. Então, nesse momento, surge a despesa para a pessoa jurídica e o crédito surge para o acionista. Então, a STJ entendeu que não havia uma burla ao limite legal dessa dedução quando esse JCP ele é apurado no exercício anterior, desde que você observe as orientações legais. O tema 4, também, que trata sobre tributário, né, é sobre as contribuições extraordinárias na previdência privada. Acho que é um tema também que vai cair, porque tem caído muito na prática também. É o tema 1224, de repetitivo também no STJ, sobre contribuições extraordinárias para a previdência privada. E a tese fixada foi o seguinte: olha, é possível você deduzir da base de cálculo do imposto de renda os valores de contribuições extraordinárias para uma previdência complementar, observando um limite de 12% do total dos rendimentos. E aqui é uma observação muito importante, porque o STJ ele analisou alguns dispositivos da Lei Complementar 109 de 2001 e concluiu que tanto quando você faz contribuições ordinárias, que isso já era, enfim, permitido, quanto contribuições extraordinárias, claro, destinando uma reserva ali matemática para esse plano de benefícios, a legislação tributária ela não diferencia qual tipo de contribuição. Então, ele interpreta de maneira literal o artigo 111 do CTN e artigo 176 e fala, a gente não pode diferenciar contribuição normal de contribuição extraordinária. Ambas podem ser reduzidas respeitado o teto de 12% do imposto de renda. Tá? Uma tese interessante foi que ele disse, olha, a gente não pode ampliar esse valor, é 12% mesmo, porque senão seria você tratar de benefício fiscal ampliando através de uma decisão judicial, violando o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal. Outro tema interessante foi a remissão da pena por EAD. E aí a gente está tratando aqui sobre a execução penal, lei de execução penal, tema 1236, repetitivo do STJ, sobre remissão da pena por estudo à distância. E esse julgado foi bem interessante na terceira sessão, que ele fixou a seguinte tese: a remissão de pena por estudo EAD, à distância, ele demanda a prévia integração do curso ao projeto político-pedagógico da unidade ou do sistema prisional. Então, não basta, isso é muito importante para concursos, não basta o credenciamento junto ao MEC. Deve haver uma comprovação de frequência e de realização das atividades. É um tema bem interessante, porque é muito comum, né? Isso hoje já tem no sistema prisional. E o fundamento que o STJ utilizou foi o artigo 126 da Lei de Execução Penal e na resolução 391 de 2021 do STJ. O STJ entendeu que é necessário algum vínculo administrativo entre a instituição de ensino, que esse preso vai estudar, e o sistema prisional para garantir o controle da adequação e a efetividade da atividade educacional. Então o STJ destacou que sem esse tipo de vínculo, você retira do Estado o poder-dever de garantir que as atividades sejam efetivas e corretamente realizadas. Ou seja, a remissão ela não pode ser concedida sem que haja uma fiscalização adequada. E olha, isso aqui para concurso vai cair muito, né? Ou seja, o mero credenciamento do MEC não basta. Essa frase é muito forte. É preciso uma integração ao sistema prisional da unidade ou do sistema. A base legal, portanto, é na Lei de Execução Penal. Outro tema interessante que saiu no site do STJ foi sobre responsabilidade civil, né? Um caso da Globo contra a Gaia. É uma decisão da terceira turma do STJ sobre responsabilidade civil da imprensa e a TV Globo foi condenada a pagar R$80 mil em danos morais ao deputado Gustavo Gaia por reportagens que falavam de agressões contra enfermeiros durante o protesto de 2020. E aí a relatora ministra Nancy, ela aplicou a doutrina dos 3 deveres de atividade jornalística, né? Que é o primeiro, o dever de pertinência, o segundo, o dever de cuidado e o terceiro, o dever de veracidade. E aí a turma entendeu, né, que a emissora ela descumpriu esses deveres de cuidado e de veracidade. Por que o dever de cuidado foi violado? Porque a Globo ela não considerou as possíveis consequências de você divulgar algo no contexto da pandemia. E o dever de veracidade foi descumprido porque a reportagem não se limitou a relatar fatos, ou seja, ela foi fazendo umas conjecturas pejorativas sobre a conduta do deputado. E aqui, basicamente, é um tema que trata sobre a liberdade de imprensa, né, que ela não é absoluta e, claro, ela
encontra limites, né, no direito da personalidade. Agora, um julgado sobre direito do consumidor que foi bem interessante sobre passagem aérea, né, uma decisão que está em andamento na quarta turma sobre o direito de arrependimento na compra de uma passagem aérea pela internet, que eu e você nós fazemos, né? O relator do ministro Marco Buzzi, ele votou pela aplicação do prazo de 7 dias do CDC, só que o julgamento foi suspenso com um pedido de vista. Isso aqui é interessante, você compra uma passagem à distância, o artigo 49 diz que você pode se arrepender em 7 dias, ou deve prevalecer um prazo de 24 horas que está na resolução 400 de 2016 da ANAC. No voto do relator, ele afirmou que compra da internet fora do estabelecimento deve atrair o CDC. Para passagens aéreas, deve prevalecer, obviamente, o CDC em detrimento de uma resolução da ANAC. Esse julgamento não acabou, mas o voto do relator sai no site da CJ, achei bem interessante. E por fim, um tema de direito tributário também sobre o IPI para taxistas, né? A primeira turma da CJ, sai informativo, falou de uma isenção de IPI para taxistas. Ela não exige que você tenha um exercício anterior da atividade, né? Basta que a pessoa tenha uma autorização ou uma permissão do poder público. Então é como se o cara, ele fala assim, eu quero comprar um carro para rodar de táxi, né? Aí ele fala, eu já rodei de táxi? Não, nunca rodei. Então muitas das vezes o poder público negava isso porque falava assim, olha, você tem a permissão, mas você nunca foi táxi, né? Então achava que era uma bula. E a primeira turma basicamente disse que é possível dar essa isenção de IPI, mas porque isso também não exige que o cara já tenha uma atividade prévia de taxista. Pode ser que ele comece hoje, vamos dizer assim. Queridos amigos, esses foram os principais julgados da semana do STJ. Repare que a gente teve temas muito variados hoje, mas o principal, né, revisar esses temas repetitivos, estão caindo muito em provas. Eu quero que você comente aqui se você gostou, para ver se a gente vai continuar aqui esse projeto. Um cheiro no coração, fica com Deus, vamos lá.